Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o novo secretário de Relações Governamentais da Prefeitura de São Paulo. E eu entrevisto José Américo Dias, eleito deputado estadual pelo PT, que assumiu hoje a Secretaria Municipal de Relações Governamentais de São Paulo. José Américo foi vereador por 4 legislaturas e também presidente da Câmara Municipal. E acumula uma outra função atualmente, é o secretário nacional de comunicação do PT. Obrigada, secretário. Eu começo desejando muito boa sorte, porque a sua secretaria é uma secretaria de uma missão complexa, de uma interlocução com contrários. Exatamente. E certamente isso não é fácil. Bom, eu quero começar exatamente com esse trabalho, que é a intermediação da relação do Executivo com o Legislativo, qual seja de Haddad com os vereadores na Câmara Municipal. Haddad começou com uma ampla base parlamentar, mas pouco tempo depois, os próprios vereadores da base diziam que não estava havendo diálogo, que ele queria impor a pauta, que Haddad não era bom de conversa. Eu quero saber se essa situação melhorou ou vai ter, José Américo, muito trabalho nesse estreitamento de relações. Bem, Maria Lídia, eu acho que a situação do prefeito, se a gente olhasse historicamente, a situação do prefeito na Câmara foi sempre boa, né? Ele nunca enfrentou, a não ser em momentos muito particulares, ele nunca enfrentou assim uma dificuldade muito grande. Nós temos uma oposição combativa e que evidentemente faz o seu trabalho, mas o prefeito sempre teve maioria. Mas e essa chateação na própria base? Mas isso é meio normal que aconteça, né? O prefeito Haddad teve, eu como presidente da Câmara, nos 2 primeiros anos do governo, com o apoio do prefeito Haddad, nós imprimimos uma dinâmica no Legislativo, onde o Legislativo pudesse ter protagonismo. No Brasil, em geral, não existe isso. As câmaras municipais, elas costumam ser apêndice dos executivos. Nós não, estimulamos a Câmara a ter protagonismo. Isso pode parecer mais difícil, mas não é. Nós conseguimos, por exemplo, no ano passado, aprovar o plano diretor da cidade. Tem 220 artigos, um tema altamente complexo, conseguimos aprovar, sempre com maioria ampla. Este ano está sendo discutido e deve ser aprovado também até o final do ano a lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, você discute ali rua por rua de São Paulo, zoneamento de rua por rua. Então eu acho que tirando, evidentemente, alguns momentos onde pode ter havido algum tipo de conflito, ou de algum desentendimento. Não, é até uma questão de estilo, secretário. Exatamente. Que, assim, não da oposição, hein? Mas na própria base eu ouvi de vereadores que o estilo de Fernando Haddad era mais ou menos semelhante ao da presidente Dilma Rousseff, mas mais um chefe de executivo de gabinete, que não era muito dado ao varejo da política, que é algo que exige mesmo, deve ser muito cansativo, porque é muito detalhe, são muitos pedidos, várias regiões da cidade. Então, que seria mais uma questão de estilo para essa aproximação que é tão importante para a manutenção desse protagonismo que o senhor descreveu agora, mas não estou falando com um ex-presidente da Câmara que teve lá um trabalho muito interessante. É o secretário da aproximação, da interlocução e do diálogo. Eu quero saber, Haddad, quando voltou a dar aulas, ele disse que precisava voltar a dar as aulas para ter com quem conversar. Quer dizer, isso aí também revela que ele tem uma dificuldade para conversar. Mas eu acho que nesse caso ele estava se referindo à conversa com a juventude, com os alunos, né? Uma pessoa que foi professor durante tanto tempo como ele, acho que tinha um pouco de saudade de conversar com os alunos. Do ponto de vista do diálogo do prefeito com a Câmara, Maria Lídia, eu acho que na maior parte dos momentos o diálogo aconteceu. Eu digo para você, é muito difícil você agradar todo mundo. A Câmara Municipal de São Paulo, como o Jânio Quadro dizia, era muito pior que o Congresso Nacional que o derrubou, né? Então a Câmara de São Paulo é complexa, ela tem muitos interesses, os vereadores, cada um representa um interesse às vezes diferente, mas eu acho que o diálogo que o prefeito teve com a Câmara, no geral, foi sempre muito bom. Os presidentes da Câmara sempre foram ligados a ele, certo? Nunca teve nenhum problema maior para aprovar nada.
Então, acho que a situação dele em relação ao Legislativo é muito melhor do que o da presidente Dilma, né? Eu não posso avaliar a capacidade de diálogo dela. Ele não está em crise, ela está. A capacidade de diálogo dela, mas a dele, com certeza, é muito boa, diretamente ou através dos representantes dele. Ele teve, na minha função, ele teve pessoas que eram excelentes interlocutores, né? O João Antônio, que hoje é conselheiro do tribunal, depois tivemos o Paulo Frateschi, depois nós tivemos o Alexandre Padilha, pessoas com grande capacidade de dialogar, né? E na Câmara Municipal fiquei 2 anos, depois fui sucedido pelo vereador Antônio Donato, que também leva esse protagonismo da Câmara. Quer dizer, a Câmara realiza todo final de semana a Câmara do seu bairro, né? Que é onde as pessoas vêm trazer suas reivindicações para a Câmara, né? Então isso, eu acho que é um despojamento muito grande, porque em geral os governos têm um pouco de medo de fazer isso. Agora, secretário Zé Américo, o prefeito Fernando Haddad, isso de falar de gabinete, né, é interessante, ele tem tido contato com a população, né? Verdade, ele tem dado as pedaladas dele no bom, no ótimo sentido. Exatamente. E ele enfrenta até numa boa, quando alguém vai lá, reclama alguma coisa. Ele tem tido esse contato direto e parece que ele curte muito esse trabalho das ciclovias, dessa mudança no perfil de São Paulo. Ele já está em campanha para a reeleição? Não, eu acho que ainda não. Ele é uma pessoa muito serena, muito tranquila, gosta de conversar, gosta de ter uma vida normal, né? Então, inclusive, pedalando pelas... Ou às vezes ele está passeando com o cachorro lá no Paraíso, onde ele mora há tantos anos, ou pedalando. É uma pessoa que quer ter uma vida normal. Ele é uma pessoa que tem procurado esse contato, né, com a população, às vezes diretamente, às vezes através do Conselho de Representantes, que reúne mais de 1000 conselheiros, né? Também atividades, hoje nós temos feito, atualmente nós temos feito a prefeitura no seu bairro, que em geral fica 2, 3 dias em um bairro e o prefeito comparece sempre. Então, é uma forma organizada de você ter um contato com a população e ele tem participado disso. Agora, eu acho que a campanha ainda está muito cedo. Está cedo. Está muito cedo. Quer dizer, isso quer dizer que Haddad não está preocupado com nomes que já apareceram aí como concorrentes no ano que vem, o de Marta Suplicy, o do Datena, do Russomano, pessoas ligadas a João Dória, pessoas ligadas à televisão, quer dizer, com muita popularidade, sem falar em nomes do PSDB que estão se credenciando, não definidos ainda, que são muito conhecidos politicamente também. Haddad está preocupado? Eu acho que não. Acho que ele ainda está preocupado em governar a cidade da melhor forma possível. Acho que a eleição é uma coisa normal, né, numa democracia como nós vivemos, mas isso é uma coisa para ele começar a pensar no ano que vem, né? Ele geralmente trata isso com muita serenidade e no ano que vem nós vamos pensar em eleição, claro. Agora, eu fico com a impressão que José Américo gosta muito de trabalhar e de trabalho pesado, porque essa função agora certamente não é fácil, que é uma função de articulação política. Na verdade, é isso sim. E a sua outra função, secretário nacional de comunicação do PT, um partido que vive tempos muito difíceis. Verdade. Quer dizer, deve ter muito trabalho também. Vai dar para conciliar essas funções que exigem não apenas muito do seu tempo, mas muito da sua cabeça, disposição e habilidade para o trato com a coletividade? Eu acho que não vai ser possível, né? Eu, em breve, vou ser substituído na Secretaria de Comunicação. Eu vim exercendo esse cargo nos últimos meses, né, desde o ano passado. Eu vou ser substituído provavelmente pelo Alberto Cantalice, que é o segundo vice-presidente do PT, e que compartilhava comigo essa secretaria. Então, eu devo ser substituído, eu vou passar por um segundo plano, né, porque eu continuo membro na comunicação. E continua a dedicação. Exatamente. Eu vou priorizar a secretaria, o Alberto Cantalice deve assumir no meu lugar, que é do Rio de Janeiro, e eu vou ajudá-lo, mas eu não tenho mais condição de ter isso como uma atividade principal. A última pergunta, bem rapidamente. Ontem, a presidente Dilma, numa entrevista, reconheceu que ela demorou para entender e reconhecer, identificar a gravidade da crise. Isso foi um gesto da presidente de reconhecimento de um erro na administração, em identificar esse foco tão grave, né, considerando o ponto a que chegamos. E é uma resposta que ela dá para a cobrança, principalmente da oposição, de que para qualquer aproximação, primeiro,
o governo teria de reconhecer seus erros? Dilma, de alguma forma, acatou a essa cobrança? Eu acho que não. Ela apenas reconheceu que demorou para reconhecer a crise, coisa que, num certo sentido, perpassou até a imprensa brasileira. Você tem vários comentaristas, etc., que até recentemente negavam que tinha uma crise, né, fora do país. Eu acho que ainda não é uma autocrítica isso aí, apenas o reconhecimento de que ela, digamos assim, minimizou a crise que viria aí, que hoje nós vemos que é muito grave. Agradeço muito sua entrevista e, mais uma vez, boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Juliana.